A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 5 do quarto trimestre do ano 2018 da revista CPAD, essa lição que tem como título Amando e Resgatando a Pessoa Desgarrada. Então esse título aqui, ele faz referência a duas parábolas que nós vamos estudar nessa lição. Estamos estudando aí sobre as parábolas. Você que está acompanhando a nossa revista, as parábolas de Jesus, sabe que nós já estudamos aí, né, a parábola do semeador, já estudamos a parábola da questão do grão de mostarda, né, a semente de mostarda e do fermento, foram estudadas juntas também, né? Depois nós estudamos a parábola do juiz iníquo, ou como alguns chamam, da viúva persistente, né? E agora nós vamos estudar mais duas parábolas, que são as parábolas aí da ovelha perdida e da dracma perdida. Vamos entrar em detalhes sobre essas parábolas e ver quais lições, né, essas parábolas aqui têm para passar para nós. Então você que é aluno da EBD, que é professor da EBD, que está procurando mais conhecimento, o objetivo dessa aula é justamente trazer algo a mais para você, né? Você que leu a revista, já entendeu o assunto, ou quem sabe não leu ainda, né? Eu recomendo ler, mas assista a aula que você vai adquirir muito mais conhecimento novo e aplicações práticas, né, para a sua vida e também para você levar para a sala de aula, né, em uma aplicação prática para os seus alunos. Essa aula aqui vai ser ministrada com slide em PowerPoint, que você pode entrar no site da EBD em Foco, baixar e usar na sua igreja. Qualquer dúvida, lá no site tem meu número do WhatsApp, você pode entrar em contato comigo, que eu posso lhe auxiliar no que for necessário. Além dos slides, nós temos subsídios em PDF, temos um curso sobre parábolas e outros conteúdos gratuitos para você acessar dentro do site do EBD em Foco. Vamos começar aqui a nossa aula, né? O textuário diz o seguinte: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, 7. Jesus é o bom pastor que deu a vida para resgatar suas ovelhas, as quais estavam desgarradas e distantes de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Lucas 15, de 3 a 10. Essa leitura eu costumo não fazer aqui para ganhar tempo no vídeo, mas como eu já venho falando aí, para entendermos as parábolas precisamos ler o texto e o contexto. Então recomendo você ler Lucas 14, ler todo o capítulo 15 e o capítulo 16, para que você possa entender melhor essas parábolas dentro do seu contexto. A gente vai ver aqui que em Lucas tem mais de duas parábolas, Lucas 15, né? Tem 3 parábolas e tem uma ligação entre elas e é muito importante nós entendermos isso. Aqui temos os objetivos, eu já deixei bem claro no início quais são os objetivos dessa aula aqui. A introdução da aula, vamos começar aqui. O que levou Jesus a contar as seguintes parábolas? Quais são elas? A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, como alguns chamam também de o filho perdido, né? Então, se nós formos parar para pensar, nós temos aqui parábolas com o tema perda, relacionados a esse tema perda, né? E tudo que é perdido aqui é encontrado, né? E a gente vai entender também que isso que é perdido é encontrado porque tem uma busca. E quando ele é encontrado, tem alegria. Então a gente vê uma relação entre essas 3 parábolas. Então a gente observa aqui também que no começo nós temos 100 ovelhas. Na segunda nós temos 10 dracmas. E na terceira nós temos 2 filhos. Ou seja, vai diminuindo o número, né, relacionado aí daquilo que é perdido, né? Tinha 100 e perdeu uma. A gente fala assim, então 100 perder uma não faz falta, mas faz falta. Tanto quem tinha 100 e perdeu uma sentiu falta, da mesma forma quanto, né, alguém que tinha 10 e perdeu uma, e alguém que tinha 2 e perdeu um. Então todos sentiram falta, não é só porque, né, tinha muito, né, que não vai sentir falta. E o fato de ter muito e perder não impede também de buscar de forma diligente, de ir atrás, de insistir para trazer de volta.
Então a gente vê que essas parábolas elas têm que ser estudadas juntas, é muito parecido o tema tratado nas 3 parábolas. Então a gente observa aqui que no final das 3 tem sempre o quê? Uma alegria, né? Eles se alegram ao encontrar aquilo que é perdido. Então qual é o contexto dessa parábola e como que a gente tem que interpretar? Por que motivo Jesus contou essas parábolas? A gente observa logo na introdução do capítulo 15 de Lucas, né, que ele cita a murmuração dos fariseus e escribas. Ou seja, eles estavam murmurando porque Jesus estava ali comendo com pecadores e publicanos. Então Jesus estava reunido com esse tipo de gente. E esse tipo de gente, esses pecadores e publicanos, eram considerados impuros pelos fariseus, que se consideravam limpos, puros, né, se consideravam justos. Né? E quando eles olham para Jesus ali comendo com pecadores, eles não entendem que Jesus está trazendo salvação para as pessoas. O fato de Jesus estar sentado à mesa comendo com pecadores já aponta aí para um sentido escatológico, na qual Jesus vai estar na mesa, né, lá no fim dos tempos, né, quando acontecer, né, tudo que tiver de acontecer no fim dos tempos e chegarmos nas bodas, né, vai estar Cristo reunido na mesa com todos os salvos de todos os tempos. E ali vai estar todos aqueles que reconheceram que eram pecadores e necessitavam de salvação e creram nele. Vão estar na mesa com ele. Então estar na mesa com Cristo já é algo maravilhoso, porque está fazendo parte já do reino de Deus, né, alcançados pela salvação que Cristo veio trazer. Então ali estava Jesus salvando pessoas e aqueles fariseus e escribas, em vez de se alegrarem com o fato de ter salvação, eles começaram a murmurar e a criticar. E aí Jesus conta essas parábolas e logo eles se identificam com aqueles que murmuram. Se você olhar para a parábola do filho pródigo, por exemplo, o fariseu já vai se identificar com aquele filho que ficou na casa e no final ele não se alegra com a volta do irmão. Então o fariseu se identifica com esse tipo de pessoa que no lugar de se alegrar, reclama, murmura, porque a salvação está sendo entregue ali de graça para quem quiser, né? Ou seja, pela graça. Né? Então essa parábola fica bem claro, né? Jesus deixa bem claro que o objetivo aqui é que nós possamos nos alegrar com a salvação do perdido. Né? Então elas tratam desse mesmo assunto. Primeiro, buscar quem se perdeu. Né? Ou seja, essa parábola aqui ela vai tratar de 2 assuntos principais: a busca por aquele que está perdido e a alegria ao encontrar esse que está perdido. Aqui, não coloquei aqui no slide porque eu sempre faço baseado no tema da do jeito que está na revista, mas dentro da lição nós vamos estudar esses 2 temas, que fique bem claro isso, que dentro da lição nós vamos observar, né, tanto ali a questão da busca como a questão da alegria, além de outros temas como a graça, o arrependimento. Então tudo isso vai ser estudado dentro dessa lição, voltado aqui para essas 2 parábolas, né, que nós vamos estudar somente as 2 primeiras, né? A parábola do pastor com as ovelhas e a parábola da mulher com a dracma. Né? A parábola do filho pródigo não será tratada de forma profunda, será citada algumas vezes aqui. Interpretando as parábolas da ovelha e da dracma perdidas. Vamos interpretar essas parábolas, depois faremos aplicações, mas aqui já vou fazendo algumas. A parábola da ovelha perdida. Esta parábola, que também fora contada em outra ocasião, lá por Mateus conta, é um pouquinho diferente da de Lucas, né? Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? Então aqui em Mateus, ela é bem mais curta, olha só como é que ela é bem mais curta, não tem um desenvolvimento tão longo como o de Lucas, né? Mas a ideia é basicamente a mesma, ilustra a busca de Deus pelo perdido, por aquele que está perdido, né? Ou aquele que se desviou, ou até mesmo aquele que nunca encontrou a verdade, né? E precisa encontrar a verdade. Uma ovelha perdida é um símbolo do descuido e desatento pecador que anda sem rumo e afasta-se totalmente de Deus. Então aqui a gente observa
que a ovelha perdida, né, ela representa essa pessoa que está longe de Deus, né, que precisa de cuidados, que se afastou do redil, ou seja, do grupo ali que pertencia. Agora essa pessoa se encontra totalmente longe de Deus, inclinando-se para o pecado e prosseguindo nele sem atentar para o qual fim leva, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23, parte A. Né? A parte B vai trazer aí que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a pessoa que se afasta de Deus, ela precisa retornar porque ela está caminhando para um fim que infelizmente a gente não gosta muito de falar, mas é um fim trágico, né? A pessoa que caminha tanto aqui na terra como na eternidade, o fim dessa pessoa é o fim trágico. Nenhuma criatura se distrai mais facilmente que uma ovelha, né? Quando quem cuida de ovelha sabe disso, que a ovelha ela se distrai com facilidade. Nenhum é mais indefesa à destruição dos outros animais, né? Coitada da ovelha. A ovelha ela não tem maldade, ela não ataca ninguém, ela não trata nenhum animal mal, né? A ovelha ela é dócil, então ela está sujeita a ataque de outros animais e nenhum é mais incapaz de encontrar normalmente o seu caminho para casa. Então a ovelha, quando se perde, está sozinha, ela não consegue retornar sozinha, alguém tem que ir buscar ela. Então isso aqui fica evidente dentro dessa parábola, né, que a ovelha, né, que não está entre as 99 está perdida, né, e ela precisa que alguém vá lá, né, e o pastor, né, angustiado tem que ir lá salvar e resgatá-la. Então a gente entende o seguinte, que toda iniciativa de salvação parte de Deus. Deus toma essa iniciativa, Ele quer nos salvar, Ele quer ir onde está o perdido. A parábola não constrange pelo valor da ovelha. O pastor aqui, ele não está preocupado que ele perdeu uma quantidade significativa de dinheiro porque aquela ovelha ela valia algum dinheiro, ele poderia vender aquela ovelha, né? E aí ele tem que se esforçar para buscar porque ela tem valor monetário para ele. Não é necessariamente isso, mas é o amor que ele tem pela ovelha. Ele cuida das ovelhas com amor, né? Então ele busca a ovelha porque ele ama a ovelha e quer o melhor para aquela ovelha, né? E ao encontrar a ovelha perdida, o pastor demonstra o que? Compaixão, né? Ou seja, o texto bíblico vai dizer aí que ele se alegra, né, em colocar essa ovelha nos seus ombros para trazer de volta. Então ele encontra aquela ovelha, ele fica feliz por encontrar, né, coloca nos seus ombros para trazer. Ele não arrasta, ele não a repreende e não a obriga ou ordena, né? O que ele faz? Leva nos seus ombros. Então ele carrega essa ovelha nos seus ombros, ele toma todo um cuidado com ela. Então o pastor da ovelha, ele cuida bem das ovelhas, né? E o que acontece quando ele chega lá com a sua ovelha, né, de volta, né? Ele convoca os amigos e vizinhos e chama para se alegrar com ele. Alguns estudiosos vão dizer que é bem provável que Jesus, assim, não é que a história seja uma história verídica, mas tinha a ver com o cotidiano das pessoas. Então talvez algo que estava em mente. O que é provável que estava em mente ali quando Jesus contou essa parábola? É que era muito comum na época uma pessoa ter 30 ovelhas, outra ter 10, outra ter 20, quando aí juntava tudo, dava ali umas 100, cento e poucas ovelhas, e aí era selecionado um pastor para cuidar da ovelha. Eles revezavam, um dia um cuida, outro dia outro cuida, né? Então tinha um certo... uma certa união entre eles, né, onde todos cuidavam da ovelha de uma grande quantidade, mas que pertencia a todos, né, pertencia a um grupo, não pertencia somente a uma pessoa. E aí quando uma ovelha se perdia, todos ficavam tristes, e quando uma ovelha era encontrada, todos se alegravam, né? Então aqui a gente vê mais ou menos essa situação. Pode ser que seja assim, pode ser que tinha em mente um pastor que é dono sozinho das 100, mas pode ser que Jesus tinha em mente aqui um pastor que cuidava de várias outras ovelhas, de outras pessoas, né? Por isso a alegria de todos se reúnem e se alegram com aquela ovelha que foi encontrada.
temos que ter um pouco de cuidado aqui com a questão da alegorização. É claro que o pastor da ovelha se remete, né, a Cristo, né, faz referência a Cristo, né, e as ovelhas à questão dos crentes mesmo, né, dos salvos. Mas a gente tem que entender que a ideia principal é a busca, o cuidado de ir até a ovelha, de colocar ela, de trazer de volta, né? Ou seja, de recuperar essa ovelha e a alegria ao recuperar a ovelha. Né? Alguns outros detalhes não vão fazer diferença, né? O que significa o deserto, né? Por que o fato de colocar ela no ombro significa alguma coisa especial? Não, é somente o cuidado, né? Não tem nada demais aí. Né? Alguns escritores vão fazer referência ao sacrifício de Cristo, mas não tem nada a ver. Né? Então, assim, a gente tem que entender a ideia principal, a busca pela ovelha perdida e a alegria ao encontrar essa ovelha. Muita gente começa a especular sobre o cuidado do pastor. Será que o pastor foi irresponsável por deixar as 99 lá e ir atrás de apenas de uma? Não tem nada a ver também. Né? A parábola é uma história resumida. Né? Talvez naquele contexto, quem saía para buscar uma ovelha deixava outro pastor cuidando das ovelhas. Então tem esses detalhes aí que Jesus omitiu na história, mas por quê? Porque não tem significado. Né? Então elas podem ter ficado no lugar cercado, alguém cuidou, mas as 99 restavam lá seguras. Né? Quem estava precisando de ajuda era essa ovelha que desapareceu. Então vamos partir para a parábola da dracma perdida. A parábola da dracma perdida, registrada em Lucas 15, de 8 a 10, para ser bem compreendida, precisa ser lida à luz das outras duas, que é da ovelha perdida e do filho pródigo. Então, aquele negócio que eu falei no começo, o texto e o contexto. Temos que entender o contexto da dracma perdida, porque também tem o tema da perda, né? Perdeu alguma coisa, buscou até que encontrou e no final se alegrou. Deus é comparado com uma mulher que se preocupa em procurar o que se perdeu. O que aqui acontece também é que muita gente começa a falar, porque Deus é comparado com a mulher. Muitas vezes as feministas usam essa passagem para defender algumas das suas ideias, né? Mas esse não é o propósito da parábola. Deus aqui é comparado com a atitude da mulher. A atitude de Deus é comparada com a atitude da mulher. Da mesma forma lá, o pastor da ovelha. A atitude do pastor é comparado com a atitude de Deus ou a atitude de Jesus, e também pode se levar à atitude de um cristão que busca também pregar o evangelho e ir atrás do perdido. A gente vai falar disso mais na frente. Né? Então, assim, da mesma forma que a atitude dessa mulher que perdeu a sua dracma está procurando, é comparada à atitude de Deus, né, de procurar aquele que está perdido. Mas é interessante o fato de termos uma mulher nessa parábola, porque naquela época as mulheres não eram bem vistas, não eram bem consideradas assim para protagonizar alguma coisa. Geralmente o público de Jesus era de homens, né, e nas histórias antigamente os homens eram os personagens principais e não as mulheres. E Lucas, como eu já falei também na aula anterior, vou reforçar aqui, Lucas dá uma atenção especial às mulheres, às viúvas, aos órfãos, aos estrangeiros. Então o evangelho que Lucas apresenta é um evangelho que alcança todos os povos. Né? Então Lucas dá uma ênfase a essas pessoas excluídas, tanto que a gente falou semana passada da parábola da viúva. Né? Então está lá registrada a questão da viúva. Agora, uma mulher que perde uma dracma. Lucas também faz questão de registrar essa parábola porque enfatiza também a questão da mulher aí. Então não é que a gente vai dar uma ênfase muito grande, mas também não vamos menosprezar o fato de ser uma mulher, né? O fato de Lucas Jesus ter contado uma parábola que tem uma mulher e Lucas ter registrado essa parábola, porque somente ele registrou. Isso é bem interessante. Muito embora a mulher tivesse ainda 9 moedas, ela se empenha em procurar a que se perdera. Então essa mulher tinha 9 moedas. Essas moedas, alguns estudiosos vão falar o seguinte, tem 2 pontos de vista, que elas usavam às vezes as moedas em um colar. Então, quando ela perdia uma moeda do colar, o colar perdia a sua beleza. Então, ela tinha que encontrar essa moeda para recuperar a moeda e colocar no colar e voltar a ser um colar bonito, um colar que dá para usar. Então, assim, isso aqui é uma possibilidade, não é algo fechado. Era
costume da época as mulheres usarem assim, né, colares de moedas. Era normal, era comum isso aí. Né? Há alguns escritores que dizem que se fosse o caso dessa mulher ter um colar de moedas, diminuiria o valor da moeda. Não tinha tanta necessidade dela ter que encontrar essa moeda. Eu não concordo, eu já acho que, muito pelo contrário, se ela tinha um colar com 10 moedas, ela perde uma, o colar perde sua beleza, e aí a importância dela encontrar é a mesma. Né? Ou seja, ela tem que encontrar para que ela possa voltar a ter aí o seu colar completo. A outra possibilidade é a questão do valor monetário da moeda, porque o termo dracma é uma moeda grega compatível com o denário romano. Então tinha a dracma e tinha o denário, são moedas da época. A dracma era usada no meio grego e no meio romano o denário, e valia aí um dia de trabalho, né? Ou seja, o trabalhador agrícola trabalhava o dia inteiro no sol quente e ele ganhava uma dracma ou um denário, ou seja, ele ganhava aí uma diária. Trazendo para os dias de hoje, seria em torno que de 100 reais, vamos colocar assim, né? 100 reais, né? Uma diária nos dias de hoje. Então, se ela tinha 10 moedas, né, ela tinha equivalente a 10 dias de trabalho, que era uma quantidade significativa, que dava para ela sobreviver durante algum tempo, né, e se ela perdesse uma dessas moedas, ia fazer uma falta muito grande. Imagina você perdendo hoje 100 reais dentro de casa. Se isso acontecer comigo, eu viro a casa de cabeça para baixo, mas eu tenho que achar esses 100 reais. Não está fácil na crise que a gente está vivendo. Então, a gente trazendo para esse contexto também, a gente entende aqui que, pelo valor monetário, a busca dessa mulher tinha que ser uma busca muito bem feita, porque ela perdeu muito. Então, tanto faz considerar que ela tinha um colar de moedas, ou tanto faz considerar o valor monetário dessa moeda. Os dois vão apontar para a mesma coisa, ou seja, ela tinha que encontrar essa moeda, e por esse motivo ela acende a lâmpada, ela varre a casa, ela procura diligentemente, faz uma verdadeira faxina para encontrar essa moeda. As casas daquela época, quando tinham janela, eram muito pequenas e não iluminavam muito bem dentro, né? E também a casa, ela tinha algumas... o chão da casa tinha as pedras e tinha umas brechas entre as pedras, né? Então era difícil às vezes encontrar, né? Isso era comum acontecer. Também não pense que a mulher era irresponsável e perdeu a moeda por irresponsabilidade. Não foi isso. Era comum naquela época moedas caírem, ficar ali entre duas pedras e a pessoa não encontrar. Tanto que escavações modernas mostraram isso. Encontraram algumas moedas no chão de algumas casas, né, em escavações que foram realizadas. E aí também observou-se que naquela época era comum isso acontecer, né? E quando ela encontra, ela reúne as amigas e se alegram. Então aqui tem o tema alegria, tem o tema busca, ou seja, ela busca aquela moeda até encontrar, e quando ela encontra, ela chama os vizinhos e se alegram ali com os vizinhos, porque ela encontrou a sua moeda perdida. Da mesma forma, Jesus disse: há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então aqui Jesus conclui a história dizendo o seguinte: da mesma forma que essa mulher encontra essa moeda e se alegra quando alguém se converte, no céu há uma alegria, né? E aí a gente observa, né, que na parábola do pastor com a ovelha, ele fala assim: há uma alegria no céu, ou seja, tem uma alegria no céu. Agora ele já fala assim: há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ele já inclui os anjos, né? E no final das contas o que ele quer dizer é que todos têm que se alegrar com a salvação de alguém. Quando alguém peca e se afasta de Deus, né, é como se quisesse se esconder do Senhor. Por isso essa afirmação de Jesus. Esse tópico aqui, essa partezinha final desse tópico aqui, que eu não entendi. No escritor da revista, eu coloquei no slide, que ele cita Adão e Eva que se esconderam de Deus. Eu fiquei sem compreender qual a ligação que ele quis fazer um pecador que se afasta de Deus e de Adão e Eva. Talvez é o fato de que quando alguém se afasta de Deus, ele meio que quer se esconder de Deus. E quando Deus o encontra, né, e traz de volta, há uma alegria no céu. Pode ser nesse sentido que ele leva para o lado aqui de Adão e Eva, que tiveram que se esconder
de Deus. Mas, enfim, o importante aqui é a questão que fica na nossa mente é que há alegria nos céus e também tem que ter uma alegria na terra por um pecador que se arrepende. Então vamos agora para o tópico 2. Precisamos buscar quem se desgarrou. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Na condição de perdidas, todas as pessoas precisam de salvação. No final das contas, está todo mundo perdido. Romanos 3,23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, não tem ninguém bonzinho diante de Deus, não tem ninguém salvo, não tem ninguém com salvação garantida. Então, não tem ninguém que faça algo para se salvar. A situação de todos é que todos estão condenados. E o Senhor está disposto a salvá-los. Então, 1 Timóteo 2,4 diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, o desejo de Deus é justamente esse, que todos se salvem. Não é que no final todo mundo vai ser salvo, não é universalismo, mas que existe esse desejo de que todos alcancem a salvação. Contudo, apenas serão salvas as que aceitarem ao Senhor Jesus e reconhecerem suas condições. Então tem que ter a fé depositada em Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Então a gente observa aqui que não basta simplesmente saber que Deus existe, crer que Deus existe. Tem que confessá-lo como Senhor, tem que arrepender dos pecados e tem que obedecê-lo. Então isso aqui é algo que a gente já vem falando em lições anteriores, né? Ou seja, quem faz parte do reino tem aí muitas responsabilidades, né? Ou seja, não é só ficar de boa, né? Tem que arrepender dos pecados e tem que viver uma vida de obediência. O interesse de Deus em salvar está claro desde o Antigo Testamento. É claro, né? Desde Gênesis até Malaquias e depois de Mateus a Apocalipse, o objetivo da Bíblia, né, é mostrar o caminho de salvação para o homem. Ezequiel fez profetizou, né, e falou da questão das ovelhas, comparando também aí a questão de que Deus está buscando as ovelhas, né, como o pastor busca o seu rebanho, né, ou seja, o pastor da ovelha busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão. Ezequiel 34:12. Então essa profecia aqui de Ezequiel fala do cuidado de Deus pelos seus filhos, que ele vai buscar, vai cuidar, vai livrar por onde andam. Então, com certeza, é bem provável, não vou colocar assim com certeza, mas é bem provável que Jesus tinha em mente essa passagem de Ezequiel quando contou a parábola da ovelha perdida. Jesus é um pastor que está sempre em ação. Incansável em sua tarefa, Cristo, como pastor, conduz suas ovelhas. E quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Então Jesus é esse pastor. João 10 vai falar, né, o capítulo 10 de João vai falar do bom pastor. Né, não chega a ser uma parábola, mas a gente usa essa passagem aqui junto com a parábola da ovelha perdida. A gente tem um esclarecimento maior como é esse nosso pastor. Ele assim o faz por conhecê-las. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Então João 10:3 aqui mostra mais uma vez a questão de que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, ou seja, os crentes verdadeiros, os verdadeiros salvos, conhecem a voz de Jesus, o nosso Salvador. O Senhor não pastoreia apenas praticamente. Né? O que isso quer dizer? Não é que ele só dá ordens do que fazer, mas ele também conduz, é um guia que conduz com o seu exemplo. Então Jesus deixa bem o seu exemplo. Essas passagens de João aqui, 13:15, 1 Pedro 2:21, 1 João 2:6, deixa bem claro que Jesus ensina por meio do exemplo. Então, por meio do exemplo, nós aprendemos com o Mestre. O pastoreio de Jesus é feito com amor. Né? Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam guiará suavemente. Isaías 40,
11, mais uma profecia falando do cuidado que Deus tem com seus filhos, baseado na questão do cuidado do pastor com as suas ovelhas. Então aqui também, além de Ezequiel, temos também Isaías fazendo referência à questão desse cuidado do pastor com as ovelhas, como sendo o cuidado de Deus para com seus filhos. Tá? O pastor tem o reconhecimento de suas ovelhas, as suas ovelhas o conhecem, sabem quem ele é, né? Pois dá a sua vida por elas. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, 11. Então Cristo ele deixou o exemplo, Jesus ele deixou o exemplo de como ele cuida das suas ovelhas, e nós, como crentes em Cristo, nós temos que também seguir o seu exemplo e cuidar uns dos outros. O cuidado de uns com os outros, tanto dentro da igreja como com os que estão fora da igreja, tem que ser levado em consideração, porque Cristo nos deu o exemplo. A parábola faz uma referência ao cuidado de Jesus em buscar o pecador, mas também aponta para todo crente salvo que precisa buscar aquele que está perdido, pregar o evangelho, evangelizar aquela pessoa, né? E também cuidar de quem está próximo daquele que já é crente, que já é salvo, mas também está precisando de ajuda, né? Então nós temos que cuidar uns dos resgatando a ovelha desgarrada. A ovelha que acaba se desgarrando o faz pelo fato de que ainda não está firme. Se desgarrou é porque não está firme na fé e precisa encontrar meios para estruturar sua fé, evitando que se afaste das demais. Então ele precisa ter uma fé fundamentada aí. Por isso, além da intercessão, né, além da oração que nós fazemos pelas pessoas que estão perdidas, há 4 passos mínimos para se resgatar uma ovelha desgarrada. Então aqui tem esses 4 passos e eu vou falar de cada um detalhadamente. Passo 1. Procure pela pessoa. Demonstre interesse e evite julgamentos e questionamentos sobre os motivos do seu afastamento. Então não é para acusar, não é para apontar o dedo, mas é para chegar e oferecer ajuda, independente do motivo que aquela pessoa se afastou. Comprometa-se com a responsabilidade assumida. O passo 2 aqui, né? Comprometa-se com a responsabilidade assumida. Resgatar é muito mais trabalhoso do que converter. Então trazer alguém de volta que se afastou talvez dá mais trabalho. Esteja disposto a apoiar essa pessoa colocando-se ao seu lado em todos os momentos possíveis. Passo 3. Envolva a pessoa em todas as atividades e pequenas responsabilidades com outras pessoas ou grupos, para que ela sinta o desejo de ser útil e de desenvolver com atividades da igreja. Então, o trabalho em grupo ajuda bastante porque essa pessoa se integre e faça parte, né, da igreja como um todo, se sinta importante. Passo 4. Nutrir com boa palavra significa não julgar, mas estender as mãos em sinal de boas-vindas. Significa ajudar a entender e buscar a compreensão das doutrinas e princípios da igreja. Então, tem que ter alguém para ensinar, para auxiliar, para ler a Bíblia junto, para orar junto, porque a pessoa vai esclarecendo mais a verdade e vai adquirindo firmeza na fé, que só vem por meio do conhecimento da palavra. Então a gente encerra aqui o tópico 2, né? Esse tópico 2, ele fala da questão da busca, né? Então o tema, como eu falei, tem 2 temas principais nessas 2 parábolas. A busca por aquele que está perdido, e isso fala tanto a busca de Deus pelo perdido, como a nossa busca também, como sendo usados por Deus para trazer de volta aquele que está perdido, né? E também essas parábolas falam de alegria, que é agora o terceiro tópico. Né? Há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então aqui a gente tem que recapitular lá no começo que eu falei que os fariseus e os escribas estavam murmurando pelo fato de Cristo estar salvando pessoas. E Jesus conta essas parábolas para que eles possam entender que no lugar de murmurar, o que eles têm que fazer é alegrar. Ou seja, tem que se alegrar e não murmurar. Então vamos ver aqui. Deus não analisa os motivos pelos quais alguém se perde, mas o reencontro exige arrependimento. Apesar do tema arrependimento não estar dentro da parábola, né, mas na explicaçãozinha que Lucas vai dar, aí no versículo 10 ele fala assim: assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então o tema arrependimento também é tratado aqui.
né? O tema arrependimento faz parte, porque não adianta, a ovelha não vai ser resgatada se ela não se arrepender. Arrepender-se tem a ver com deixar-se ser encontrado. Então vamos lá. Jesus não se preocupa em dizer o porquê de a ovelha ter se perdido, qual o motivo. Ele não está preocupado se ela é uma ovelha rebelde ou se gosta de fugir, né? Que tipo de pecado cometeu, qual é o seu erro, qual é a sua falha, né? A primeira preocupação é encontrar a ovelha. A primeira preocupação é trazer ela de volta, né? Fazer com que encontre ela. E ali, né, ao encontrar a ovelha, né, ele está buscando, de certa forma, que tenha um arrependimento, né? Quando a gente traz para o nosso domínio aqui, o significado da parábola, né, ela não vai ser trazida à força. Ela tem que arrepender-se para que ela possa ser encontrada. Jesus age da mesma forma com quem se afastou do redil da igreja. Ele procura, ele busca, por isso contou essa história para mostrar que ele está à procura da ovelha perdida. Então Jesus está procurando a ovelha perdida, está procurando aqueles que estão perdidos, né? E eles precisam se arrepender para que eles sejam encontrados por Cristo. O que fazer para ser encontrado por Jesus e cuidado por ele? Já dei a resposta, né? É necessário arrepender-se. Temos que entender que sem arrependimento será impossível salvar-nos e ficar firmes com Cristo, né? Ou seja, como que Jesus vai nos salvar, né? Como que ele vai nos resgatar? Através do nosso arrependimento. E arrependimento é quando nós reconhecemos que somos pecadores e damos meia volta. Esquecemos aquela vida antiga e passamos a ter uma nova vida. Então, aí sim, nós encontramos com Cristo. Deus está disposto a perdoar. Não há pecado que não possa perdoar. Todo tipo de pecado Deus pode perdoar. Não existe nenhum tipo de pecado, a não ser quando a gente entra naquele tema, que é até um certo debate, sobre o pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas isso aí é outra história, né? Alguns vão dizer que a blasfêmia só existiu naquela época, né, somente ali para os fariseus, né? R.C. Sproul, que defende essa ideia, ele diz num dos seus livros que a blasfêmia contra o Espírito Santo foi só para aquela ocasião, para aquela época, né, que ali estava evidente o que Jesus estava realizando, o milagre, fazendo tudo, e eles estavam, né, dizendo que Jesus operava por meio de Satanás. E outros dizem que não, que vale para os dias de hoje, mas se a pessoa ama a Deus, ama o Espírito Santo, né, e ela não fala mal de forma consciente do Espírito Santo, ela não está blasfemando contra o Espírito Santo. Então o pecado de blasfêmia é um pecado consciente, onde a pessoa de forma consciente vai proferir palavras e atitudes contra aquela outra. Então a blasfêmia é nesse sentido. Se você se você ama o Espírito Santo e acredita, né, que ele te ama também, então você não blasfemou contra o Espírito Santo. Então não vem outra situação. Mas tirando isso, qualquer pecado, né, pode ser perdoado, se nós verdadeiramente estivermos dispostos a pedir perdão. Tem que ter isso também. Vinde então, argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como branca lã. Isaías 1,18. Ou seja, não importa qual mancha, não importa a cor do seu pecado, não importa o quão ruim seja, eu vou perdoar. Qualquer pecado pode ser perdoado. Isso tem que ficar bem evidente. Conforme pode ser visto na parábola do filho pródigo, né, a parábola que a gente não estudou aqui de forma profunda, mas a gente vai sempre fazer uma referência a ela, né, essa parábola tem uma história muito bonita de perdão. Ou seja, não há pecador arrependido que Deus não acolha em seus braços, console o coração e lhe dê paz. Isso não vai acontecer. Assim como aquele filho se arrependeu, voltou e pediu perdão para o seu pai, reconheceu o seu erro, qualquer um que fizer isso vai alcançar aí nos braços de Deus o perdão. E o filho disse ao pai, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Lucas 15:21. Aqui mostra um verdadeiro arrependimento. Então, qualquer um que se arrepender alcança paz diante de Deus. Na primeira das parábolas estudadas, lemos que Jesus diz que o pastor colocou a ovelha em seus ombros e carregou. Ou seja, ele colocou a ovelha nos seus ombros e diz que ele fez isso cheio de júbilo, de alegria. Então ele ficou feliz em encontrar a ovelha. Talvez ela estava cansada, caminhou muito, talvez ela se machucou. Então nessa caminhada ela pode ter sofrido alguns ataques, algumas coisas, mas está lá o pastor para colocar ela nos ombros com alegria e trazer de volta
né, sarar suas feridas caso seja necessário, né, e reintegrar ela no grupo, né? Então aqui fica evidente, né, que quem está longe e se arrepende, Cristo vai trazer de volta e vai cuidar de todos os detalhes. A alegria da salvação. Vamos entrar aqui no tema alegria agora. Se por um lado o pecador encontra paz na salvação outorgada pelo Senhor, é também um fato que ele torna uma pessoa feliz. O salmista Davi vai falar disso: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Salmo 51, 12. E aqui vale ressaltar que não somente a alegria da pessoa que foi salva, mas a alegria de quem está ao seu redor, a alegria dos outros, né, que todos possam se alegrar com a salvação de alguém. Então, assim, aqueles fariseus e escribas estavam murmurando com a salvação das pessoas. Nós não devemos seguir o seu exemplo. Nós devemos nos alegrar, porque esse é o tema de Jesus nessa parábola. Ao terminar de contar cada uma das duas parábolas que estudamos, a ovelha perdida e a dracma perdida, né, nós temos que lembrar que Jesus falou isso aqui, ó: há uma alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Se lá no céu eles se alegram, por que nós não vamos nos alegrar aqui na terra também? Temos que nos alegrar com a salvação, né, de uma alma perdida. Portanto, para que a nossa alegria seja completa, precisamos da alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. E há uma alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então, assim, se Deus se alegra, nós nos alegramos e ao mesmo tempo nós nos fortalecemos também. Então isso faz parte do crescimento espiritual, né? Aquele que se alegra com a salvação de um pecador. Chegamos aqui no final, conclusão: Deus está esperando a sua volta. Ele perdoará os seus pecados, não os lançará em seu rosto, tirará de você as vestes imundas e lhe dará roupas novas, que são os dons do Espírito Santo. Quer voltar aos braços do Pai Celeste? Aceite Jesus e terá um lugar à mesa do banquete com ele no céu. Grande será a alegria com a sua volta. Venha sem demora. Aqui a ênfase cai muitas vezes sobre aquele que se desviou, né, e a gente quer que ele volta. Mas também aqui está falando daquele que nunca se converteu, daquele que nunca foi salvo, daquele que nunca foi na igreja, aquele que nunca ouviu o evangelho, ou seja, fala dele também, porque tanto faz aquele que nunca foi, como aquele que se desviou. Os dois estão na mesma situação, os dois estão caminhando para o inferno e os dois precisam de salvação. Então, assim, a questão aqui não é só para quem se desvia, a questão também é para quem nunca foi, né? Então a gente tem que olhar para esses dois grupos, pensando que os dois têm as mesmas necessidades. Talvez a abordagem vai ser diferente, a maneira de falar vai ser diferente, mas as necessidades são as mesmas para os dois. Amém? Que nós possamos colocar em prática isso aqui. Que nós possamos entender que pessoas precisam do evangelho. Então nós temos que evangelizar. Se você tiver como fazer, né, depois dessa aula, já sai logo com sua classe para evangelizar, já vai logo visitar alguém que está desviado, procura saber quem está afastado da igreja, coloque em prática isso aqui com a sua classe da EBD. Não espere o pastor dar ordem, não. Você pode tomar essa iniciativa, você pode marcar durante a semana com a sua classe uma visita a alguém que está precisando, alguém que está desviado, alguém que não foi mais na aula da EBD, que não foi mais no culto de domingo, ou seja, marca essa visita, leva os alunos da classe e já fazem essa obra aqui na prática. Coloque em prática o que você está aprendendo aqui nessa lição, né? Ou seja, que você vai transmitir na sua classe, mas que todos possam viver isso aqui na prática. Nós possamos cuidar uns dos outros, né? Sem se preocupar com o motivo do afastamento, como já foi falado, mas simplesmente procurar ajudar da melhor forma possível. Então aqui a gente chega no final, temos aqui as perguntas, caso você usa o slide na sua igreja, né? Temos aqui alguns cursos que temos no EBD em Foco. Vale ressaltar que vou lançar novos cursos até começo do próximo ano, então você já vai
ficar aí acessando, vendo as novidades, né? Então eu encerro aqui a aula, espero que você tenha gostado, né? Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário, né? E participe ativamente conosco aí, acesse o site do EBD em Foco, que você vai ver muito mais conteúdo lá. A paz do Senhor, até a próxima aula.